Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde linda de sol, né? Para iniciarmos nossos trabalhos de hoje. Tem alguém visitando a casa pela primeira vez? Seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda, receba o nosso abraço, todo o acolhimento dessa casa. E para iniciar os nossos trabalhos de hoje, vou pedir ao nosso irmão Júnior para fazer a nossa leitura preparatória. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel vai comentar o capítulo 26, versículo 40 do Evangelho de Mateus. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste velar comigo? Emmanuel então intitula o seu comentário Velar com Jesus. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou os seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro: Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Agora vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com Jesus, com a espiritualidade maior. Vamos pensar naquilo que viemos buscar nessa tarde e vamos pedir a Jesus, amado Mestre Jesus, pedimos a vossa proteção, pedimos a vossa permissão para os nossos trabalhos de hoje nessa casa. Que a espiritualidade maior venha nos ajudar no entendimento, venha abrir os nossos corações e as nossas mentes para tudo que vai ser nos ofertados nessa tarde. Iluminai também, Senhor, intuí a nossa palestrante de hoje, que ela possa nos entregar tudo aquilo que ela planejou e desejou e que foi intuída pela espiritualidade. Gratidão, Senhor, por mais essa tarde, por mais esse trabalho. Que assim seja. Agora nós vamos
receber a nossa irmã Elizabeth, que vai nos presentear, como sempre, né? Uma palestra, tenho certeza que maravilhosa, sobre o tema O Tesouro da Paz. Que possamos encontrar o caminho desse tesouro, né, Elizabeth? Seja bem-vinda, minha irmã. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Que Jesus possa estar aqui presente e que estejamos vigilantes, como nos convida a leitura que foi feita, para que a gente possa captar a mensagem que ele traz para nós. Ainda que eu aqui somente fale, transmita aquilo que eu peguei de outros espíritos, né? De outros espíritos evoluídos, mas Jesus tem um propósito para cada um que está aqui presente, e esse propósito cada um vai saber, né? Enquanto está aqui refletindo sobre o que nós vamos trazer hoje, que é o tesouro da paz. Dr. Alexis Carrel é um médico francês do final do século XIX, início do século XX, e que foi prêmio Nobel de Fisiologia em 1912. Dr. Alexis Carrel era um homem bom, mas que não tinha uma religião. Ele acreditava em alguma coisa superior, mas ele não tinha uma religião e tinha muito desejo, porque ele olhava seus pacientes, olhava as pessoas que conviviam com ele, sempre levadas por uma fé, uma religiosidade. Então, ele tinha vontade de também um dia ele se tornar um religioso. Ele nasceu, coincidência não existe, né? Mas ele nasceu em Lyon, a mesma cidade de Allan Kardec, em 1873. E faleceu em Paris em 1944. Doutor Alexis, então, a história dele é muito interessante, principalmente nesse livro, Milagres de Lourdes. Ele, ali em Paris, era muito comum, em Lyon, aliás, não era Paris ainda, era Lyon, era muito comum saírem aqueles comboios em direção a Lourdes, algumas vezes por ano, levando pessoas doentes que iam em busca da cura lá em Lourdes. E levavam geralmente assim uns 100 pacientes, mais um monte de enfermeiros, levavam padre, sempre ia um médico acompanhando. E chegou uma ocasião, então, ele foi convidado por um colega. Olha, eu não posso ir nessa viagem, gostaria que você fosse no meu lugar. Ele exultou, porque ele tinha curiosidade de ver o que acontecia em Lourdes. E chegou o dia da viagem e ele foi. Então, tinha mais de 100 pacientes. Imaginem, isso em 1903. Imaginem o tipo de trem, as acomodações no trem, para uma viagem de 12 horas, levando pessoas doentes que iam em busca do milagre lá na gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Doutor Alexis, então, entrou e começou a viagem. E, de repente, ele foi chamado para ver uma moça de 22 anos, Marie Bailly. Essa moça estava muito doente. Ele, então, foi examiná-la. Ela tinha, assim, o abdômen enorme e o diagnóstico dela era de uma tuberculose peritonal.
Os pais já haviam morrido de tuberculose, irmãos também. Com 15 anos, ela teve uma tuberculose pulmonar. Com 17, 18 anos, foi tirado mais de 2,5 litros de água do seu pulmão. E ela estava ali, já praticamente em estado terminal. Mas ela tinha uma fé de que ela iria se curar, que ela ia enfrentar aquela viagem de 12 horas. Arrumaram um cantinho assim no chão, no trem, para ela deitar. Doutora Alexia examinou e pensou: ela não vai conseguir, ela não vai chegar lá. É uma viagem muito longa. O estado dela é gravíssimo. Aí ele deu algum medicamentozinho para dor e tal, e a viagem foi prosseguindo. E ele perguntou para as pessoas: o que acontece quando morre alguém nessa viagem? Aí disseram para ele assim: a gente deixa na primeira estação que o trem parar, porque aí vão tentar trazer de volta em outro trem, né? Porque tinha aqueles horários do trem. O trem estava indo, depois tinha que esperar o outro trem voltar para pegar, então o cadáver e levar. Ele já pensando que poderia acontecer com ela. De madrugada, ele foi chamado para vê-la novamente. Quando ele chegou lá, mas ela estava muito pior do que no início da viagem. Então, o que ele fez? Conversou com ela. Você acredita? Acredito. Eu vou ficar curada. Ela tinha aquela convicção de que chegando lá na gruta, ela ficaria curada. Mas as dores eram intensas, ele aplicou uma morfina e aí ela conseguiu se acalmar. E depois de 12 horas de viagem, chegaram a Lourdes. E logo ela foi transportada para o hospital. Pegaram a maca, levaram-na para o hospital e ele acompanhou. Chegando lá no hospital, os outros médicos vieram também para consultá-la. Isso era de manhã ainda. Aí os médicos examinaram aquele abdômen enorme e ela já tinha dificuldade, já quase não falava, já quase não se movimentava. E os médicos não acreditavam que ela fosse resistir até a hora de ser levada à gruta. Quando foi 2 horas da tarde, então tocou o sino da igreja, era o momento dos pacientes irem para a gruta para mergulharem no lago. Então, agora você passa para mim aqui a gruta Massabielle, onde Bernadette, que foi a jovem para quem Nossa Senhora de Lourdes aparecia, né, foi a última aparição dela em 1858. Ali a gruta, lá depois construíram aquele grande templo, mas embaixo tem a gruta e uma piscina. As pessoas, então, doentes, mergulhando naquela piscina, recebiam a cura, e entre aspas, porque a gente sabe que vai muito do merecimento e da fé, né? Hoje nós temos essa consciência. Chegou 2 horas da tarde, ela já não falava. A sua orelha, nariz, a boca e as mãos já estavam cinza. Então, os médicos não queriam que ela fosse. Mas as freiras e as enfermeiras falaram: ela tem tanta fé, ela aguentou, resistiu até aqui, vamos levá-la. E colocaram-na numa maca e levaram até lá, diante da gruta. Ela, com muita dificuldade, conseguiu abrir os olhos e olhar para a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. E o doutor Alex ali do lado. Você acredita que você vai ser curada? Acredito. Eu vou ser curada.
Aí chegou o momento, então, fizeram as orações, ele não sabia orar, mas ele intimamente, ao olhar para aquela moça, ele fez uma oração muito sentida. Eu não sei orar, eu nem sei se a senhora existe, mas se a senhora existe, cure essa moça. Ela tem tanta fé, tanta vontade de ser curada. Se a senhora existe, cure essa moça e eu vou passar a acreditar. Aí vou me converter. Aí chegou a hora de ir para a piscina, mas ela não tinha condições de entrar na piscina. Então as enfermeiras foram lá, pegaram a água, trouxeram e passaram no seu abdômen. E a partir do momento que elas passaram a água no abdômen da moça, da Marie, doutor Alex foi pensando assim: eu estou ficando louco. O abdômen dela começou a diminuir. A cor foi voltando para o seu rosto, para as suas mãos. De repente, ela abriu um sorriso. E ele não acreditava. Ele ficou pensando: eu estou imaginando coisas, não é possível o que eu estou assistindo aqui. Em todos os meus anos já de medicina, todos os meus estudos, como explicar isso? E aí ele foi lá examinar. E quando ele examina o abdômen dela, estava normal. Havia baixado, estava normal. E ela sorrindo. E queria sentar na maca. E aí as enfermeiras ajudaram e ela assentou. E passado ali aquele tempo, voltaram para o hospital. Chegando no hospital, as enfermeiras deram leite para ela, ela tomou leite e ele sempre do lado. Aí teve uma hora que ele falou: e agora, o que que você quer fazer? Ela falou: eu quero andar. E ele ajudou a descer da cama e ela andou. Andou ali no quarto com ele e ele ficou cada vez mais impressionado, cada vez naquele turbilhão de pensamentos e de sentimentos. E quando foi à noite, ele foi para a igreja. Chegando lá na igreja, ele fez uma oração e falou com Nossa Senhora que agora ele acreditava e que ele ia ajudar seus pacientes com aquilo tudo que ele havia presenciado. Isso tudo está nesse livro dele, lá do O Milagre de Lourdes. Aí voltaram para Lyon e ele perguntou para ela: você agora está curada? Ela falou: eu estou curada. E o que você vai fazer? Eu vou procurar as irmãs e vou trabalhar com as irmãs, ajudando a curar os doentes. Passado mais ou menos um ano, ela foi submetida a novos exames. E logo que ela chegou em Lyon também, aqueles médicos que cuidavam dela foram examiná-la e constataram que não havia mais a doença. Daí a um ano ela voltou a fazer novos exames também, não havia mais doença nenhuma, ela estava curada. E nós imaginamos que naquela época não havia ultrassom, ressonância magnética, nada. Era o exame mesmo das mãos tocando no corpo da paciente e a radiografia. E ele, então, passou, a partir daquele momento, daquela viagem, a acreditar, se tornou um católico fervoroso e todos os seus pacientes ele recomendava como parte do tratamento a oração. E fala, e tem muitos artigos dele falando sobre a oração. A oração, então, é o tesouro da paz. Mas ele, quando eu falei que ele foi prêmio Nobel em 1912, o que ele defendeu
foi a sutura de veias e artérias para os transplantes. Isso em 1912 ele já defendia. Muito para a gente ver o quanto a gente tem que agradecer a Deus pelo avanço da medicina, por tudo que nós temos hoje que a medicina pode nos oferecer, né? Graças ao esforço de tantos homens dedicados a si. Bom, então nós vamos agora ver diante da doutrina espírita. Nós estudamos na Gênese, Kardec coloca para nós que as curas são feitas com a substituição das células doentes, malsãs, por células sãs. De que maneira que essa substituição pode acontecer? Através do magnetismo, através da imposição de mãos, que não é exclusividade do espiritismo. Nós sabemos muito bem disso, né? Todos nós que tivermos uma fé profunda de que nós somos instrumentos de Deus, nós podemos ajudar os nossos irmãos através da fluidoterapia, através do passe, né? Através até das cirurgias espirituais. Assim, nós vamos entender ali o caso dela. Ela realmente estava doente, mas a fé era tão grande, as orações dela eram tão fervorosas, as orações daquele homem que não cria, mas que tinha uma necessidade enorme de crer. Aquilo foi tão verdadeiro, foi tão íntimo, tão puro, que a espiritualidade trabalhou ali, substituindo, através do magnetismo, as células doentes pelas células sadias. Isso aconteceu de verdade. Um médico, prêmio Nobel, ele não iria inventar uma história dessa. E quantos testemunhas tinham ali, não é? Isso serve muito para despertar a fé dentro de nós e para que nós tenhamos a certeza da força da oração. Mas vamos adiante. Então, ele diz também que a finalidade da vida é a santidade e não a ciência. Porque durante tantos anos, até hoje eles acham que é uma coisa moderna, a ciência está se religando à religião, então são muitos médicos, cientistas estudando o poder da oração, da espiritualidade, mas elas nunca estiveram separadas. Então, a finalidade da vida é a santidade, não a ciência. Mas a santidade não pode, sem a ajuda da ciência, organizar e conduzir a vida. Só a espiritualidade não, porque a gente está vendo ali na Gênese esse trabalho do magnetismo. A tarefa da ciência é permitir aos homens que atinjam a santidade, ou melhor, a espiritualidade. Hoje, a gente tem visto muitos estudos nesse sentido. Né? Tem o doutor Alexander Moreira, lá de Juiz de Fora, doutor Wagner Zata, de São Paulo, e mais outros, né? Que estão fazendo muitos estudos de algum tempo, com muitas pesquisas sobre a espiritualidade. Muito bem, vamos passar adiante. Ele diz, então, porque aí para todos os seus pacientes ele passou a recomendar a oração. Ele diz que a oração é uma invisível emanação do espírito de adoração do homem, a forma de energia mais poderosa que ele é capaz de gerar. Gente, se nós temos como o pensamento uma força tão grande,
Se esse pensamento é direcionado ao alto, direcionado ao nosso Mestre Jesus, aos espíritos benfeitores que nos acompanham, gente, é claro, a espiritualidade está aí para nos ajudar. O nosso anjo da guarda, que não fecha os olhos, que está sempre conosco. E é claro que essa espiritualidade vai trabalhar e vai envolver os encarnados para que eles sejam instrumentos dessa espiritualidade a tratar da gente, né? Pode continuar. A influência da prece sobre a mente e o corpo humano é tão demonstrável como certas influências de secreções glandulares. Olha, é tão importante, né? Essa influência é tão forte que ele chega a comparar com a secreção das glândulas. E quantas glândulas nós temos no nosso corpo? Se elas segregam substância, a oração faz também segregar fluidos benéficos e curadores. A tarefa da ciência é permitir à mística que se incorpore na vida sem a desviar da sua estrada. Ou seja, se todos os cientistas e médicos acreditassem nisso, se nós, pobres mortais, aqui acreditássemos e ao tomar um pequeno comprimidinho fizéssemos uma oração pedindo que ele fosse o veículo da bondade divina para nos curar, o medicamento faria muito mais efeito. Mas o que na maioria das vezes a gente faz? Nossa Senhora, já tem que tomar remédio outra vez. Mais um remédio. E reclama do remédio, né? Ao invés da gente impregnar aquele remédio de sentimentos bons, de fluidos bons. Vocês já ouviram falar, acho que é o Frei Galvão, que lá em Aparecida do Norte ele doava umas bolinhas de papel. As pessoas tomavam e se curavam. Era o papel que estava curando a pessoa ou era a fé da pessoa? A fé que ela colocava naquele medicamento ali, naquela bolinha de papel. E nós temos no Evangelho, gente, a grande passagem da cura da mulher que sangrava há 12 anos. Como foi que ela se curou? Foi ela, com a sua fé, que atraiu o magnetismo de Jesus. Está lá na Gênese também, que esse fluido, esse magnetismo, ele pode ser atraído pela nossa fé, pela força, como ele pode ser impulsionado por aquele que deseja a cura do seu irmão, do seu companheiro. Daí, na hora do passe, a força mental que a gente deve colocar ali naquela imposição de mãos, para que aquele companheiro nosso possa ser beneficiado. E aí, Mateus vai nos dizer: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Não é assim. Ele continua, Mateus continua, pode passar. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto. E estando fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. É o quarto íntimo. Entre para dentro de você. Feche os seus ouvidos a tudo que é do mundo e entre ali dentro do seu quarto e ore. Ali sim, o Pai que vê tudo em segredo, ele vai ver os nossos pedidos em segredo e ele vai nos atender, na medida do nosso merecimento também, não é? Jesus
No seu Evangelho de Amor, nos recomenda ainda que, ao orarmos, perdoemos aqueles que nos magoaram. Se a força do pensamento naquele momento de oração é tão importante, se o sentimento é o que fala mais alto, se ainda sentimos mágoa de alguém que nos feriu, a nossa oração vai valer só a metade. Para que ela tenha a intensidade que a gente deseja e alcance o seu objetivo, é preciso, Jesus nos ensina que é preciso que a gente perdoe aqueles que nos magoaram, que a gente esteja com o coração limpo. Perdoar alguém, perdoar alguém que nos ofendeu é purificar o coração, é encontrar a paz. Por isso, o tesouro da paz, né? Agora vamos passar. Leon Denis, então, no seu livro Depois da Morte, ele diz assim, que o nosso pensamento, quando é atuado por grande força de impulsão, por uma vontade perseverante, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. E ele fala aí no seu livro que nós podemos imaginar um lago com as águas tranquilas. Se a gente pega uma pedra e joga lá no meio do lago, o que acontece? Vão formar círculos concêntricos que vão se espalhando pela margem do lago, pela superfície do lago, até chegarem nas margens, dependendo da força que a gente colocou para julgar a pedra. A oração é a mesma coisa. Dependendo dessa impulsão que a gente dá na oração, ela vai atingir as distâncias incalculáveis. Só que ela não tem a margem do lago. Então, ela vai ao outro lado do mundo, ela vai chegar lá nos nossos irmãos que estão em guerra, principalmente naqueles que fomentam a guerra. Ela vai chegar àqueles que já não estão nesse plano, aqueles que já desencarnaram. Depende da força que a gente colocar no nosso sentimento da nossa oração. E ele fala também que a prece opera nas almas sofredoras qual magnetização à distância. Por isso a gente fala que o passe pode ser aplicado à distância também. Penetra através dos fluidos espessos e sombrios que envolvem os espíritos infelizes. Atenua suas mágoas e tristezas. Ele é a flecha luminosa, a flecha de ouro que dilata e faz rejubilar-se a alma oprimida. Então, quanta força tem a prece, quanto poder tem a prece. Por isso que o doutor Alexis Carrel fala que a prece, a oração, né, é a maior força que o homem tem, porque ela é capaz de dissolver os miasmas que muitas vezes acompanham as pessoas. Quantas vezes a gente recebe nas casas espíritas, em reuniões de desobsessões, aquelas pessoas que estão acompanhadas de espíritos ainda muito sombrios, e através de uma prece sentida, mas sentida e enviada, olha lá, olha, é Leon Denis que diz, né? Penetra através dos fluidos espessos e sombrios que envolvem os espíritos infelizes. É assim que muitas das vezes nas reuniões eles são, a gente chama de doutrinados, mas não, eles despertam, né? Eles despertam aquilo que já trazem dentro de si. Quando nós oramos, nós nos sintonizamos, nos ligamos àquela inesgotável fonte de força e ação que rege o universo. E então pedimos que parte daquela imensa força seja emprestada às nossas necessidades. É assim que a gente deve orar. É pedir que essas forças, né, venham para que nós tenhamos força. Então,
Mais adiante nós vamos ver, não é pedir que seja afastado o problema de nós, mas que essas forças emanadas do alto, elas nos aumentem as nossas forças para que a gente vença aquelas dificuldades pelas quais estamos passando. O próprio ato de pedir já preenche as nossas deficiências humanas e nos põe mais fortificados e tranquilos. Então, não há para se orar nenhuma regulamentação quanto ao local, hora ou posição. Então, pensem bem. Pense em Deus, olha, mais frequentemente do que você respira, teria dito Epiteto, filósofo estoico. Pensem bem. Alguém consegue ficar sem respirar? Alguns segundos a gente consegue ficar sem respirar. E Epiteto nos recomenda: pense em Deus mais do que você respira. Ou seja, pense em toda hora, em todo momento, mantenha o seu pensamento ligado ao alto. Não é que você tenha que ficar rezando o dia inteiro, não. Mas tudo aquilo que você vai fazer, vou regar essa planta, vou pensar em Deus. Se eu estou regando com amor, eu nem preciso teorizar que eu estou pensando em Deus. Só o meu ato de regar a planta com carinho já é uma sintonia com o alto, não é? Então, procurar muito a gente pensar mais em Deus do que a gente pensa. Estamos lá lavando uma louça. Poxa, por que que eu estou lavando tanta louça? Porque eu tive muita comida para poder sujar tanta louça. Vamos agradecer a Deus. Tudo aquilo, todas as dificuldades que apareçam no nosso caminho, né, são oportunidades da gente agradecer. E pedir que essas forças venham, então, para nos ajudar. Deus sabe das nossas necessidades? Sabe. Mas quando nós pedimos, nós estamos num ato de humildade, reconhecendo essa força, essa grandeza que vem do alto para nós. Todos temos um ontem perdido nos labirintos do crime, a enovelar-se nas malhas da inquietude que se reflete até hoje. Guarda na alma a alegria inefável que se expressará num amanhã ridente e belo que te espera após o triunfo sobre as vicissitudes. Então, nós espíritas que sabemos que nós já tivemos um passado que não foi muito bonito, com certeza, senão a gente não estaria num planeta de provas e expiações. Eurípides Barçanufo nos ensina que não existem inocentes na Terra. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas experiências que não deram certo e que, pela misericórdia divina, nós tivemos a oportunidade da reencarnação para podermos corrigir, né, essas experiências e fazer de modo diferente. O cristão, olha como é importante, isso é Joana de Ângeles que fala, o cristão não se deve angustiar porque o erro lhe bate à porta. Nós somos humanos, toda hora a gente erra. Sem querer a gente ofende alguém, a gente não está numa boa hora, né? O dedo está doendo, eu estou com uma dor na coluna, a gente ofende alguém. Mas a gente não se deve angustiar por causa disso. Nem se deve entristecer porque permitiu que o erro tivesse acesso ao coração. Deve alegrar-se quando expulsa o erro de dentro da casa íntima, mantendo o júbilo porque o dominou, conservando a integridade do lar, ao invés de ser dominado pelo desequilíbrio que o afronta. O lar aí é o lar interior mesmo, né? Gente, isso é trabalho diário durante várias encarnações. É o que nós chamamos de reforma íntima. Eu errei. Eu não vou ficar chorando em cima do meu erro.
eu vou procurar me corrigir. E numa outra situação semelhante, eu vou procurar não errar de novo. Mas se eu errar de novo, eu vou me condenar? Não, nem Deus me condena. Eu vou me dar nova oportunidade e vou procurar me melhorar. É só assim que o espírito vai se depurando e se aprimorando. Pode passar. Seria um erro julgar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia implica em desviar as provações inerentes à vida. A lei de imutável justiça não se curva aos nossos caprichos. Assim, aí a gente há de pensar assim, mas se aquela menina lá se curou lá em Lourdes, eu vou também, porque eu também vou me curar. Cada caso é um caso, gente. E muitas das vezes não é o momento. Quem aqui assistiu a série The Chosen? Então, quando o Tiaguinho, então, chega para Jesus e pede para ser curada aquela perna dele defeituosa, como que ele iria sair para curar as pessoas, se ele mesmo não tinha sido curado por Jesus? E aí Jesus explica para ele que muitas das vezes, né, é necessário que ele vá curar a si mesmo para mostrar às pessoas que nem todos vão receber da mesma forma. E isso deu, assim, uma injeção de ânimo nele, que ele saiu para ir curar as pessoas. E que júbilo, né, ao conseguir curar também algum deficiente. Os males que desejaríamos afastar de nós são muitas vezes a condição necessária ao nosso progresso. Muitas vezes ele ali, até porque o artista, ele é defeituoso da perna, né? E aceitou fazer o papel, ele foi contratado ali e faz divinamente o papel do Tiaguinho, né? Muitas das vezes aquilo ali é necessário, como na história lá também, a noiva de Tomé é morta e Jesus não a ressuscita. E vai lá ressuscitar Lázaro, porque Lázaro não estava morto. Era um caso de catalepsia, porque Deus também não derroga suas leis. Suas leis são imutáveis. E Tomé ainda não aceitou, né? Até agora ele ainda não aceitou. Ele ainda fica pensando por que que ele ressuscitou Lázaro e não ressuscitou a Ramá, né? Então vamos adiante. Através da prece, olha como é importante isso que Emmanuel diz. Através da prece, o homem pensa que muda as circunstâncias, enquanto ele apenas muda a si mesmo, a si próprio, porque é através da transformação de si próprio que o homem modifica as situações. Então, muitas vezes, né, a gente está sofrendo com uma dor e aí vai pensar que Deus vai tirar a dor. Não, às vezes aquela dor vai nos fazer refletir em alguma coisa que nós estamos precisando mudar. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa maledicência, o nosso preconceito. Então, aquela dorzinha vem para nos despertar. Vamos adiante. A oração não objetiva trazer Deus até nós, mas elevar-nos até Ele. Gente, muita pretensão. Olha quantos bilhões de pessoas existem na Terra, todo mundo querendo que Deus venha ajudar. Vamos nos melhorar e chegar até Ele. Esse é o objetivo. Não é ficar pedindo que Ele venha. Ai, meu Senhor, vem aqui, vem me ajudar, vem me ajudar. Não. Vou me melhorar para eu chegar até Ele. O ideal não é pedirmos que Deus nos favoreça nas situações da terra, mas que nos fortaleça para as realizações do céu. Porque senão os cristãos não teriam morrido devorados, cantando nos circos.
Para quê? Para que o cristianismo chegasse até nós. E hoje a gente pudesse estar aqui falando do Evangelho de Jesus, né? O sábio não pede que o seu destino seja feliz. O que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. Como é que Deus fala com o homem? Através das suas leis, das leis divinas. Porque ele não ia vir no meu ouvido ao mesmo tempo que tinha que estar lá na China falando no ouvido do outro e do outro. Ele deu as leis morais, as leis divinas que estão na nossa consciência. E a gente só sofre porque se afasta delas. Porque se a gente conseguisse seguir à risca as leis divinas, a dor talvez não chegasse tão forte em nosso coração, né? Muito mais força nos vem quando não só pedimos, mas quando nos dispomos a ajudar. Isto é, ao nos tornarmos um tanto semelhantes a Deus. Então, fazer o que uma Madre Teresa de Calcutá fazia, gente. Imagina o que ela deveria sentir por dentro. Devia sentir dores, né? Ela devia sofrer alguma coisa e estar ali ajudando, pegando pessoas que ela não conhecia, que estavam caídas das valetas, cheias de ratos passando, e ela retirar para ir curar. Aí a gente esquece a dor da gente quando a gente vai ajudar a dor do outro. Somente pela prece se atinge aquela harmonia plena que interliga o corpo, a mente e o espírito, que dá ao pobre ser humano a sua inabalável força. Somente pela oração. Por isso, a oração é o tesouro da paz. Só conquistamos a nossa paz interior quando nós descobrimos e aplicamos o poder da oração. O travesseiro dos que sabem suar é um tesouro oculto. Olha a sabedoria de Emmanuel. Esse livro ele traz assim pequenas mensagenzinhas que são captadas, foram captadas em reuniões mediúnicas. Então, Emmanuel traz esse ensinamento. O travesseiro dos que sabem suar é tesouro oculto. Quem trabalha o dia inteiro, a hora que ele deita no travesseiro, ele não tem que ficar pensando em maldade nenhuma. Ele vai agradecer a Deus pelo seu dia de trabalho e vai pedir que durma logo para poder descansar, porque no dia seguinte começa tudo de novo. Guardai a vossa paz no Senhor. Quem atende a esse princípio conhece o estado de guerra com o mundo interior. Não há contradição. No esforço de iluminação, o combate do dia é a paz da noite com o Senhor do Espírito. Que Ele nos ajude e abençoe sempre. São palavras de Emmanuel. Nesse livro, Nossas Forças Mentais, de Prentice Mulford, é um livro muito antigo. São 4 livros, o meu são em 2 volumes. Então, um dos capítulos ele fala da igreja do pedido silencioso, que seria uma igreja do futuro, que não pertenceria a religião nenhuma. E lá estaria escrito o seguinte: pede primeiramente a sabedoria, de forma que saibas o que deves pedir. Claro, eu preciso ter sabedoria. Ai, Senhor, me ajuda para que não chova hoje para minha roupa secar. A chuva é necessária, né? Me ajude a descobrir, a sonhar com o número que vai dar na loteria. Então, é preciso que a gente tenha sabedoria para saber o que pedir. Senhor, o Senhor cura minha dor se for o momento certo, se tiver acabado a minha prova, se eu fiz por merecer,
senão me dá força para suportá-la o tempo que eu preciso suportá-la. Então, ter sabedoria para saber o que pedir. Pede e receberá. Pede imperativamente, não é se o senhor quiser, não. É imperativamente, eu quero. Porém, pede que o Supremo Poder te dê só o que é melhor para ti. Aquilo que é melhor para a gente. Não aquilo que a gente pensa que é melhor para a gente, que a gente deseja. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porém pedes bem primeiro para ti, de modo que fiques em melhores condições de beneficiar a todos. Ou seja, se eu não estiver bem, como que eu vou ajudar o outro? Então, é preciso que eu peça que eu esteja muito bem. Eu venho para a casa espírita, vou assistir a palestra e vou aplicar o passe. Então, eu vou pedir que eu esteja muito bem para que as minhas energias que eu vou transmitir possam ser energias saudáveis. E não podia faltar uma mensagem do nosso Bezerra, né? Pode mostrar a foto dele. Filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Ainda que a gente não ouça fisicamente a voz de Deus, mas a resposta vem. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa ser resposta. Ainda que a gente não ouça, né, fisicamente, mas a resposta vem. É só a gente ter fé e orar. E Gandhi, então, dizia que a prece é a tranca da noite e a chave do alvorecer. Não dormirmos sem fazer a nossa prece para fecharmos a nossa porta e termos boas companhias espirituais. E ao acordar de manhã, também fazer a prece de agradecimento pela noite e o pedido pelo dia que virá. Joana de Ângeles traz essa mensagem também. A paz legítima emerge do coração feliz e da mente que compreende, age e confia. É realizada em clima de prece e de amor, porque da consciência que se ilumina ante os impositivos das divinas leis, surge a harmonia que fomenta a dinâmica da vida realizadora. Esta paz não se turba, ela é permanente. Seja a paz na terra o teu anseio em oração constante, que se transforma em realização operante como resposta de Deus. Orando pela paz, esse sentimento te invade e o amor que de Deus se irradia anula todo e qualquer conflito que te domine momentaneamente. Terminada a vossa prece, descansai o coração nas mãos divinas do Eterno. A paz do mundo começa em mim. E dá tempo de eu terminar com a oração do Pai Nosso, do João Silvério Horta? Então, vamos lá. João Silvério Horta, do livro Parnaso de Além-Túmulo, pelas mãos de Chico Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito da luz, do carinho, do pão espiritual.
Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja. Nossa, estou sem palavras. Muito lindo esse Pai Nosso. Palestra maravilhosa, com muitas reflexões. E como dever de casa, vou fazer um desafio a vocês. Todo mundo essa semana vai estudar sobre a oração. Porque às vezes a gente faz oração tão no automático, né? E que não percebe a importância do sentimento naquela hora. Quando a gente realmente faz uma oração com sentimento, pode ser numa hora de mais aflição. Não sei se vocês já perceberam, mas como vem uma paz, como a gente sente essa paz. Então, o tesouro da paz está na oração, né, gente? E isso depende de cada um de nós. Então, o desafio. Todos nós vamos estudar essa semana sobre a oração e não só estudar. Vamos praticar para ver semana que vem como cada um vai se sentir. Muito obrigada, Elizabeth, mais uma vez, por nos trazer, por dividir conosco o seu conhecimento, os seus estudos e nos trazer tão lindamente essas reflexões. Gratidão. E continuando, eu vou pedir ao nosso irmão Júnior para fazer a nossa prece final. Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, estamos profundamente agradecidos, Senhor, pelo banquete espiritual que nos foi ofertado na tarde de hoje. Senhor da vida, te pedimos que ilumine nossas consciências, que pacifique os nossos sentimentos, Senhor, que nos dê a força e a disposição necessárias para que coloquemos em prática em nossas vidas, Senhor, os ensinamentos recebidos nesta tarde. Agradecido, Senhor, por mais esta oportunidade. Queremos te rogar em favor da nossa casa e dos trabalhos que serão realizados nesta tarde, a fluidificação das águas, o trabalho dos passes, o serviço, Senhor, de socorro espiritual e físico. Abençoa por misericórdia, Senhor, a todos nós, encarnados e desencarnados, e também aqueles, Senhor, que permanecem ligados a nós, pelos fios invisíveis do pensamento, do sentimento. Abençoa por misericórdia, Senhor, aqueles que não gostam de nós, que eles também possam receber, Senhor, a luz é a oportunidade de seguir, Senhor, seu caminho evolutivo em paz. Agradecido, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia e bondade infinita. Te rogamos que permaneça conosco à medida em que nos esforçamos, Senhor da vida, para permanecer contigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.